Sou o professor Batata, sou professor de Química e vou responder hoje um exercício da Unicamp 2011. A questão do aquecimento global está intimamente ligada à atividade humana e também ao funcionamento da natureza. A emissão de metano na produção de carnes e a emissão de dióxido de carbono em processo de combustão de carvão e derivados do petróleo são as mais importantes fontes de gases de origem antrópica. O aquecimento tem vários efeitos, sendo um deles o aquecimento das águas dos oceanos, o que consequentemente altera a solubilidade do CO2 nela dissolvida. Esse processo torna-se cíclico e por esse motivo preocupante. A figura que eu vou mostrar já, preenchida de uma forma adequada, dá informações quantitativas da dependência da solubilidade do CO2 na água do mar em relação à pressão e à temperatura. De acordo com o conhecimento químico, escolha adequadamente e escreva em cada quadrado da figura o valor correto, de modo que a figura fique completa e correta. Solubilidade em gramas de CO2 por 100 gramas de água. Números 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Temperatura em graus Celsius 20, 40, 60, 80, 100 e 120. Pressão em ATM 50, 100, 150, 200, 300 e 400. Justifique sua resposta. De letra B, determine a solubilidade molar do CO2 na água, em gramas por 100 gramas de água, a 40 graus Celsius e 100 atmosfera. Mostre na figura como ela foi determinada. Bom, eu fiz uma representação aqui do gráfico dessa questão da Unicamp de 2011 e vou colocar nesse gráfico os dados que ele forneceu no enunciado. Presta atenção no que eu vou dizer. Primeira coisa, a solubilidade de um gás aumenta com o aumento da pressão. E a solubilidade do gás diminui com o aumento da temperatura. Veja, isso para gases. Então eu poderia colocar as quantidades que ele forneceu no enunciado como solubilidade no eixo Y, aqui, solubilidade. E relacionar os números 2, 3, 4, 5, 6, 7, que deve ser grama por 100 gramas de água, grama de CO2. Veja, como eu disse, se eu aumentar a temperatura, diminui a solubilidade. Então eu poderia pôr aqui no eixo X, temperatura. E as temperaturas que ele forneceu são 20, 40, 60, 80, 100, 120. E a solubilidade aumenta com o aumento de pressão. Então veja só, se eu aumentar a pressão, a solubilidade está aumentando. Então eu poderia colocar aqui pressão em ATM. Então a pressão é 50, 100, 150, 200, 250, 300. Então eu completei o gráfico. E nesse gráfico está implícito essa ideia. Um aumento de pressão aumenta a solubilidade. Aumentou a pressão, aumentou a solubilidade. E um aumento de temperatura diminui a solubilidade. Os gases, né, têm uma reação de dissolução exotérmica. Aumento de temperatura diminui a solubilidade. Diminuição de temperatura aumenta a solubilidade. No item B, ele pede para calcular quanto que é a solubilidade do gás, e ele fala em solubilidade molar. Só que nos parênteses, ele fala em grama por litro. Então, nós vamos tirar isso daqui, tá? Isso foi um problema no vestibular.
Então, na verdade, é em mol por litro. Como que eu vou fazer isso? Ele pede essa solubilidade a 40 graus, pressão 100 atm, e qual que é a massa de CO2. Então, se eu olhar no gráfico, a 40 graus, 100 atm, eu vou achar uma massa de CO2. Por incrível que pareça, está muito parecido com o do gráfico. Então isso aqui dá 5,5 gramas de CO2 em 100 gramas de água. Para transformar isso em molar, como é que eu faço? Molaridade é a massa sobre a massa molar vezes o volume em litro. Poderia fazer isso com regra de 3, mas com a formulinha é muito mais rápido. Então isso vai dar 5,5 gramas sobre massa molar do CO2 é 44 gramas por mol. E o volume aqui está em 100 gramas de água, então eu vou dizer que é 0,1 litro. Isso daqui dá 1,25 mol por litro de CO2. Por hoje é só.